O governo federal indica que não deve prorrogar o programa de descontos para carros populares. O ministro Rui Costa afirmou que foi apenas uma brincadeira do presidente Lula durante uma reunião com ministros falar sobre a prorrogação, que o programa seria para sempre. De acordo com o governo, os recursos que foram solicitados pelas montadoras já somam 150 milhões de reais. Mas será que essa promessa do presidente Lula será viável para o setor de veículos? Para falar mais sobre esse assunto, a gente recebe, gentilmente nos atende, o presidente da FenaBrave, Andretta Júnior. Tudo bem, presidente? Muito obrigado por participar aqui da programação da Jovem Pan nesse assunto importante. Bem-vindo. Bom dia, Tiago, Adriana, Diogo. É sempre um prazer estar aqui podendo falar para a Jovem Pan. Estou à disposição de vocês. Muito obrigado. Bom, como que a FenaBrave vem entendendo essa possibilidade ou de prorrogar ou de terminar, ter um limite de tempo para durar esse programa? A medida 1175, desde que foi promulgada, ela surtiu um efeito muito positivo nas vendas de automóveis nas revendedoras. Nós tivemos no primeiro instante, para você ter uma ideia, um aumento que foi na primeira semana desse mês, comparando com a primeira semana do mês passado, nós tivemos um aumento que foi de 30% a 260%, que mostra a assertividade do programa e o sucesso do programa. No nosso entender, nós gostaríamos muito e lutamos para que esse programa seja estendido. Esse é o nosso objetivo. Na sequência, a pergunta do nosso comentarista Diogo Schelp. Bom dia. Já é possível ter uma ideia em termos de benefícios que isso pode trazer para o setor? Quer dizer, em termos de números, empregos, manutenção de empregos principalmente? Diogo, veja, os estudos que a FenaBrave fez, nós fomos um dos players que fez estudos para o governo, a pedido do MIDIC. A FenaBrave fez os estudos, várias montadoras apresentaram os seus pleitos e dentro desse mix o governo editou a medida 1175. No nosso projeto inicial, visando unicamente os carros de entrada, nós previmos um aumento de 250 a 300 mil unidades ano, que poderá ser atingido, mas num projeto, como vamos dizer, que se mantenha, tá certo? Então, isso traria um maior volume de vendas, viria um aumento na troca dos automóveis usados por novos, que é muito positivo. Veja, nesses últimos 2 anos, o mercado de pandemia, o mercado caiu praticamente 1 milhão de veículos. Não é que ele deixou de ser vendido, ele postergou a venda desses automóveis. E com isso, os carros ficam mais usados, geram mais poluição. Um carro, para você ter uma ideia, com 23 anos de uso, ele polui, aliás, com 20 anos de uso, ele polui 23 vezes mais do que um carro 0 quilômetro movido a etanol. Então, toda essa substituição da frota é muito importante para o meio ambiente, para gerar economia, para movimentar todo o setor. E o setor automotivo, ele sempre foi a locomotiva, sempre puxou o crescimento da economia. Então, isso nos leva a crer que, em voltando a movimentar, no volume que movimentava, e até mais do que isso nós esperamos, o Brasil retome o seu crescimento tão almejado por todos nós brasileiros. Agora, presidente, enquanto o programa não entra em ação, mas já foi anunciado, como está o setor de venda de carros populares? Esfriou? Veja, no momento que ele foi anunciado, dia 25, houve um cálculo da Fazenda, ela falou que precisa mais um tempo para medir as consequências desse programa. Ficou um delay aí de uns 10 dias. Entrou em vigor. No primeiro instante, vendeu-se muito automóvel. Hoje, provavelmente, você vai numa revenda, tem carro, nós tivemos que emitir uma nota de devolução para as montadoras que refaturaram esses carros para os concessionários com redução do benefício. Isso levou aí uma semana praticamente para acontecer. Porém, as vendas não pararam, pelo contrário, elas aceleraram nesse período. Então, nós estamos agora, nessa semana que entra agora e que o fim dessa aqui passou, faturando os carros vendidos e nós já temos muita encomenda de automóveis a serem processados, carros que nós vamos receber ainda das montadoras que já estão também vendidos. Então, para nós, o movimento aconteceu de uma forma até surpreendente para o setor, vendeu-se muito automóvel, isso é muito bom para todos nós
e estamos aí para atender o cliente. E outra coisa importante, além do benefício que o governo deu, várias montadoras também deram alguns bônus extras, reduziram taxas de juros para que o movimento acontecesse no nível que está acontecendo. Pois é, presidente Andretta Júnior, a gente sabe que tudo depende da intenção de compra do consumidor. A gente vem acompanhando inúmeras pesquisas mostrando que o endividamento das famílias no Brasil é muito grande, mas de qualquer forma, quem, por exemplo, tem dinheiro guardado ou está vendendo o carro que tem hoje em dia para comprar um novo, é um processo mais fácil. Mas quem não tem dinheiro, como é que fica com a questão do financiamento? Semana que vem teremos a possível redução dos juros, o começo de uma redução dos juros. De que forma que isso pode mexer com o mercado? Veja bem, um carro 0 quilômetro é sempre um sonho do brasileiro, e todos nós brasileiros sonhamos com o carro novo, com o cheiro do carro novo, em ter um automóvel novo. A pandemia afastou muitos consumidores do negócio. Tem muitos que têm dinheiro, muitas vendas acontecendo também à vista. Os financiamentos, entendo uma taxa um pouco mais reduzida, que é o que as montadoras estão pleiteando, fazendo agora. Você vê que o movimento vem, o consumidor vem comprar, ele quer comprar, ele precisa trocar de carro, ele quer buscar um carro novo, que tenha garantia, que tenha segurança, tudo nesse sentido. Então, eu vejo, as taxas de juros é uma questão, eu espero que elas reduzam, mas sejam reduzidas sem que cause inflação. Isso é um trabalho para os técnicos do Banco Central e do governo. Eles estão trabalhando nesse sentido, espero que isso ocorra logo, o mais cedo possível, e que a gente consiga ter uma taxa bem mais acessível, como já tivemos no passado, sem que isso gere o efeito nocivo da inflação. Diogo Schelp. Eu gostaria de entender um pouco mais sobre o comportamento do consumidor numa situação como essa, né? Porque o senhor falou muito bem que muitos brasileiros estavam deixando de fazer a troca de carro, trocar o seu carro por um carro novo, porque as condições de juros são muito ruins e os preços estão altos. No momento em que surge uma oportunidade dessas, talvez aqueles que estavam segurando essa decisão vão lá e fazem a compra. No entanto, quando terminar o programa, há uma expectativa de que as vendas caiam até num patamar inferior ao que havia antes, justamente porque essa realidade deixou de existir e não há uma perspectiva de que volte a acontecer um programa como esse? Eu espero que esse programa continue por mais alguns meses, até que venha a reforma tributária e com a reforma tributária haja uma simplificação nos impostos, porque um automóvel hoje paga praticamente 38%, até mais do que isso, de impostos. Então, com a simplificação do trabalho dos impostos, do recolhimento dos impostos, e, se possível, uma queda das alíquotas, né, isso será muito importante e eu acho que o Brasil tem que continuar. Nós já chegamos a vender 3,5 milhões de automóveis e comerciais leves no ano. Nós estamos agora, nesses últimos 2 anos de pandemia e nesse ano, estagnados no número próximo de 2 milhões de carros. Isso inviabiliza montadoras, a capacidade ociosa, gera desemprego para as concessionárias também. E eu espero que isso rapidamente retome ao valor histórico de vendas que nós tínhamos de 3 milhões, 3,5 milhões, talvez até 4, 5, em tornando o Brasil um polo exportador de tecnologia e veículos flex para o mundo. Eu acho que o Brasil tem essa característica, tem tudo para desenvolver esse projeto e partimos para ser líderes nesse sistema no mundo. Presidente, muita gente se questionando nesse momento. Qual orientação o senhor dá, então, para quem pretende comprar um carro popular e não sabe se aguarda ou quais exatamente observações levar em conta? Eu acho que quem chega primeiro bebe água limpa, correto? Então, nós estamos trabalhando, o governo está sensível ao nosso pleito de manter esse plano acontecendo. Porém, se você tem hoje disponibilidade, tem crédito para comprar e pretende trocar o carro, troca já. O mês que vem vai continuar? Se acontecer, ótimo. Tem clientes para o mês que vem. Se continuar mais um mês, não sei. Vamos trabalhar para que isso aí se perpetue
mas depende do governo. Ele já mostrou a boa intenção, ele quer fazer o Brasil voltar a crescer, está lutando, e o setor automobilístico, como eu te disse, é a locomotiva de tudo que acontece no país. Então, estamos aqui preparados, as concessionárias estão fazendo o seu melhor, trabalhando muito para atender o consumidor e deixá-lo satisfeito com o negócio que ele vai fazer. Presidente, não dá para deixar de falar sobre a reforma tributária em discussão no Congresso. O setor de automóveis deve se beneficiar de que maneira com essa reforma, se é que vai se beneficiar? Porque inúmeros setores estão criticando a forma como a reforma tributária está sendo discutida no Congresso Nacional. Não se sabe ainda com clareza o que teremos em relação a avanços, mas é possível, simplificando os impostos, haver queda de preços também para o consumidor, ou tudo deve continuar como está, mas simplificar é o que importa? As duas coisas. A simplificação pode levar a um aumento de escala e aí sim uma queda em valores da redução que a gente paga de impostos. Nós estamos acompanhando as reformas, como você disse, tudo é incerteza ainda. Esperamos que o que ocorra da melhor forma possível. Continuamos acompanhando tudo que está acontecendo. Algumas opiniões estamos sugerindo ao governo que faça para o bem do país e do Brasil. Bom, conversamos com o presidente da FenaBrave, Andretta Júnior. Presidente, como sempre, muito obrigado pela gentileza. Voltaremos a nos falar. Bom fim de semana. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Estamos à disposição, eu e a FenaBrave. Só completando, a FenaBrave, para você ter uma ideia, ela representa 5,16% do PIB nacional, representa 7.300 revendedores, entre automóveis, caminhões, ônibus, motocicletas. Nós representamos todo o setor. É uma honra poder estar aqui falando em nome de todos os meus representados, com pessoas como vocês, que levam a notícia clara, límpida e insípida para os nossos telespectadores. Muito obrigado, foi uma honra estar aqui com vocês, estou sempre à disposição. Forte abraço a todos.